falou na última aula. O que a gente estava abordando na última aula, né? Sobre conhecimento, sobre atitudes, né? Sobre treinamentos. Então, hoje a gente vai dar um enfoque maior aí nessa parte, sobre os treinamentos, sobre gestão de pessoas, né? Recursos humanos. Então, a gente vai dar uma visão nisso daí. Eu vou iniciar, eu já pedi para mandar os slides para vocês, e qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando aí a qualquer momento. A senhora não quer esperar um pouquinho, não? Porque eu acho que só tem eu aqui de aluno. Eu já vou iniciando, porque eles já iniciaram a gravação, senão fica um Tá, é mesmo. tempinho sem nada falando. Mas aí qualquer coisa, se o pessoal for entrando e eles se perderem, a gente volta um pouquinho, tá? Só para não cair esse tempo e a gente com gravação e sem estar apresentando nada, tá? Mas aí qualquer coisa vocês podem estar me questionando. Então, pessoal, até na aula passada a gente tinha visto, né? Vocês tinham lido até na página 40 e vocês iniciaram na página 41. Na 40, 41, né? Que envolve cultura organizacional, né? O treinamento e essa parte. Então, eu peguei e fiz um enfoque da nossa aula hoje em relação a isso daí. Então, a primeira coisa que a gente vai estar falando hoje é a cultura organizacional de uma empresa. O que é a cultura organizacional, né? O que é isso e por que ela é tão importante, né, para a gente? Na aula passada, a gente tinha visto três conceitos, né? Que era missão, visão e valores da empresa. Onde a missão é o que a empresa, o motivo dela ser, o motivo dela existir, né? Por que ela existe, por que ela está ali. E aí depois a gente tem a visão dela, o que é a visão, onde que ela quer chegar, qual que é o objetivo dela, onde que é o ponto de chegada que ela quer ir, né? E o outro ponto principal que a gente viu foi os valores, que é o que guia aquela empresa, né? Por onde que ela caminha, né? O que conduz ela. Então, baseado nisso aí, a gente tem a cultura organizacional, né? Que é cultura organizacional ou cultura corporativa, né? Que a gente fala. Então, que ela fala assim, ó, é o conceito que define a forma como a organização conduz seus negócios e como trata seus clientes e parceiros. E e quem que dá o norte para ela disso aqui, né? O que dá o norte para ela disso aqui é a missão, a visão e os valores dela. Então, ela vai conduzir conforme esses preceitos, né? Conforme essas três partes que define ali. Então, a gente tem aqui, né, um iceberg. Muitas vezes a gente fala assim, esse problema é só a ponta do iceberg. Por quê? Um iceberg, a maior parte dele, né, está imerso na água. A gente tem só um pedaço dele fora da água, né, fora do mar, e a maior parte está dentro da água. Então, quando a gente vem dentro da cultura organizacional, a gente olhando aqui, né, a ponta do iceberg aqui é o comportamento e prática. Comportamento e prática de quem? Dos funcionários, de todas as pessoas envolvidas ali. E como que a gente gera esse comportamento? Através das interpretações das pessoas, interpretações do quê? Do que a empresa propõe, né? Das políticas, dos valores, da missão, do como que ela quer chegar, onde ela quer chegar, e aqui os valores essenciais, que é a base dela, né? O que norteia ela. Então, a cultura organizacional é o que define como aquela empresa vai estar trabalhando. Então, o que a gente precisa fazer, né? São os fatores que são praticados, é o cotidiano das pessoas, e não documentação, não instruções de trabalho, não normas, né? Não a forma como
não é o que se é esperado, é o que é realmente colocado em prática, é o dia a dia da empresa. Então, cultura organizacional é como, né, a gente está lidando com o nosso empregado, né, o que a gente está pondo em prática ali. E aí a gente tem vou mostrar para vocês, 3 exemplos de empresa que importam muito com a cultura organizacional, né? Que importam muito com como a empresa é vista tanto pelos seus funcionários como pelos seus clientes. Então, ele quer que a sua cultura ali interna, né, seja uma cultura agradável, uma cultura legal, algo que a gente tenha, um lugar que a gente goste de trabalhar, né? Um lugar que a gente se sinta bem, que a gente se sinta acolhido e que a gente queira sempre estar trabalhando ali. Então, primeiro aí que a gente tem é o Google, né? Se a gente for falar do Google, né? O que acontece? Eles têm grandes escritórios e esses escritórios, eles são inovadores. Para quê? Para eles motivarem a equipe, para eles motivarem seus funcionários, né, a estar naquele ambiente, um ambiente de criatividade, um ambiente de inspiração, um ambiente mais informal, né? Para quê? Para que as pessoas atinjam sua capacidade maior. Porque qual que é a finalidade das empresas? O que elas querem? Elas querem que seus funcionários sejam capacitados, né, para atingir o potencial máximo para as empresas ganharem em cima disso. Então, funcionário bem engajado, funcionário bem treinado e funcionário que a empresa consegue trazer maior proveito dele, é bom para a empresa. Então, eles estão, né, preocupados com isso. Hoje a gente vê também muitas startups, né, que a gente tem um ambiente bem descontraído. Você tem sala de jogos, você tem salas de descanso, você tem lugares recreativos para aqueles funcionários, né? Então, é para quê? Para a equipe se sentir motivada, engajada. Ou a gente tem empresas que colocam os horários mais flexíveis, né? Horários flexíveis de entrada, de saída, horários de almoço. Em vez de ser, hoje eles estão falando muito em vez de ser 5 dias na semana, né? Colocar para ser mais produtivos durante 4 dias na semana. Então, e segundo a empresa aqui, né, o Google, eles falam que isso está trazendo um grande resultado positivo, né? Que as equipes ficam leais à empresa, elas vestem a camisa, né? Elas realmente se apropriam da cultura organizacional da empresa e têm maior atendimento. Eles se empenham para realmente desempenhar a sua função com êxito, né? Com eficiência. Um outro caso que a gente tem, que é aqui do Brasil, é o Magazine Luiza, que, a partir da gestão de inovação deles, eles conseguiram alterar a cultura organizacional, né? Então, teve uma cultura forte. E essa cultura organizacional forte, ela começou desde lá, quando você começa a trazer a seleção e recrutamento de novos funcionários para sua equipe, até, né, a pessoa realmente virar funcionário. E qual foi o foco dele? O foco em pessoas, né? Então, uma cultura organizacional forte, uma cultura organizacional onde que as pessoas, né, os seus colaboradores eram o elo forte. Então, ele trouxe, né, esses valores para a corporação e a empresa atingiu o sucesso com essa cultura organizacional. E tanto que aqui fala, tornando estudos da Universidade de Harvard. Por que que se tornou um estudo, né? Porque ele obteve tanto sucesso. Espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo ali, né? Por que que eles estão tendo tanto sucesso, tanto empenho dos seus funcionários. E essa parte da indicação do perfil do colaborador, que se encaixa na cultura organizacional da empresa, é fundamental, porque às vezes você coloca um funcionário, né, numa determinada vaga, e aquele funcionário fica ali só um determinado tempo, né, e depois ele sai. E aquilo dali é ruim para a empresa, você tem uma alta rotatividade de pessoas, você teve tempo, né, de treinamento com aqueles funcionários, você teve gastos, né, com aquele funcionário, então você tem um colaborador que se identifica com aquela função que ele vai exercer e com a empresa que ele está entrando, é bom para os dois lados, tanto para o colaborador que ele vai ficar motivado, tanto para o seu crescimento profissional como
como pessoal, né? E para a empresa também, porque ele vai ter um colaborador fiel a ele. E o outro caso que a gente tem é da Starbucks, né? A Starbucks hoje ela é uma das maiores redes, é a maior rede de cafeteria do mundo, né? E ela tem uma cultura de responsabilidade social, sustentabilidade, meio ambiente, bem-estar da comunidade, né? E aí ela consegue essa cultura organizacional, é importante tanto para a empresa em si, né, para os seus funcionários, quanto para os seus clientes. Porque se você se identifica com essa cultura organizacional, com essa visibilidade dela de sustentabilidade, de meio ambiente, você vai estar sempre querendo adquirir produtos dela, você está interessado em beber o café, né, e tá ali. Então, aqui, a missão dela, né, a reflexão da missão, a frase dela, ó, inspirar e nutrir o espírito humano, uma pessoa de cada vez, uma xícara de café e uma comunidade de cada vez. Então, ela está preocupada não só com o café ali, né, com a comunidade dela do café, mas com a comunidade ao todo. Então, a cultura organizacional, ela é fundamental para a empresa. E, às vezes, ela está tão enraizada, a cultura organizacional, que é difícil você alterar ela. Então, quando você entra numa nova empresa, você já está numa empresa há muito tempo, você é parte dessa cultura organizacional. Por que você é parte dessa cultura? Porque você coloca, né, em prática a missão, os valores, e você está todos os dias ali, né, dia a dia, fazendo a sua parte. Então, a cultura organizacional ela é baseada nos fundamentos, né? E nas práticas enraizadas. Quais fundamentos? Missão, visão e valores. O clima organizacional é a percepção que a gente tem daquele ambiente. Então, por exemplo, a minha cultura organizacional lá da empresa pode falar que é uma empresa unida, que os colaboradores são a prioridade, que o investimento é nas pessoas, que os ativos mais importantes daquela empresa são as pessoas. E o clima organizacional não reflete isso. Por que não reflete isso? Porque não tem investimento dos colaboradores, os colaboradores são mandados embora ou descartados sobre qualquer problema que tiver, pressão demais, os colaboradores desenvolvem uma ansiedade, um burnout. Então, o clima organizacional não condiz com a cultura organizacional. Então, a gente tem dois termos aí, né? A cultura organizacional, que é o que é baseado em fundamentos, e o clima organizacional, que é o que é percebido, né, pela gente. Então, tem um quadro comparativo aqui, vamos estar fazendo essa comparação. Então, aqui do lado esquerdo, né, a gente tem a cultura organizacional e o clima organizacional do lado direito. Então, o primeiro é que ele fala, então, a cultura organizacional é definido pelo quê? O conjunto de normas, valores, né? O comportamento que regem a corporação. Então, a gente pode falar que os valores, as regras integridade, humildade, pontualidade, né? As pessoas têm que ter esse tipo de comportamento. E aí o clima organizacional é o termômetro, é como as pessoas veem. Então, serve como termômetro para medir a satisfação dos colaboradores de uma empresa. Eu tenho essas definições, mas não é colocado em prática isso. Não é essa... As pessoas não têm pontualidade, as pessoas não têm sua idade, as pessoas não têm disciplina, né? Cada um faz o que quer. Então, o clima organizacional não bate com a cultura organizacional. Por quê? Porque a prática das pessoas, né, é que gera cultura organizacional baseada nos valores, e o clima organizacional é como eu estou percebendo aquilo. Mas, às vezes, eu posso estar percebendo de forma errônea, né? Eu posso achar que não tem essa idade, não tem pontualidade, tem. É a personalidade da empresa, é o estado de espírito da empresa. Então, é o que a empresa propõe, é o que está na personificação dela, como se ela fosse uma pessoa, né? E ali é o que ela passa, que é, por exemplo, às vezes
lá na personalidade dela, ela é uma pessoa, vamos pegar uma pessoa como exemplo, ela é uma pessoa extrovertida, mas às vezes ela está passando por alguns problemas de família ou alguma coisa, e ela se torna uma pessoa fechada, uma pessoa mais desanimada, então é o estado de espírito dela naquele momento. Então, a empresa, a mesma coisa, ela pode estar lá com um dos princípios dela de pontualidade e os funcionários não estão cumprindo aquela pontualidade, mas é só um momento, não quer dizer que não tem essa cultura organizacional. O clima naquele momento está dessa forma. A cultura não é alterado com frequência e o clima pode alterar constantemente. Como assim? Igual eu tô falando, igual eu falei para vocês, é o estado que a gente está. Então, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem. Então, a empresa pode estar indo bem, a empresa não pode estar indo bem, não pode estar indo bem, pode não estar indo bem. Então, isso vai muito, por exemplo, sabe aquelas semanas mais apreensivas que a gente tem no serviço, onde está todo mundo mais tenso, onde está todo mundo mais apreensivo com uma determinada situação, é uma oscilação do clima organizacional. Às vezes, aquela empresa tem um clima leve, um clima legal, e naquele momento ela está com um clima mais pesado, mas não é algo que é da cultura dela, é algo momentâneo, é do clima daquele momento, né, do estado daquele momento. Está presente, mas às vezes pode ser imperceptível. Então, às vezes a gente vai tentar fazer, e o clima está na rotina das empresas. Isso aqui é muito visível quando a gente entra no local novo, né? E a gente vai com novas ideias ou com outros tipos de comportamento. E as pessoas falam assim, a gente sempre fez assim, aqui sempre foi assim. Então, o comportamento, a gente vê ele só quando ele, às vezes, é questionado, ou quando a gente está de fora, né? E a gente tem essa percepção. Então, a gente aqui na empresa tem a cultura de tratar todo mundo como família. Entra e falam isso para as pessoas, né? Então, é uma cultura que tem ali enraizado. Tem a cultura das pessoas ficarem muito tempo naquela empresa, né? Passando de cargo em cargo. Então, é uma cultura que tem enraizado ali, né? Então, está na rotina daquelas pessoas. É diretamente ligada à motivação, pertencimento ao engajamento, e diretamente ligada à satisfação, lealdade e compromisso. Então, a cultura organizacional está ligada à empresa. Então, quando fala assim, motivação, pertencimento e engajamento. Então, o que eu vou pôr na minha cultura, na minha visão, na minha missão, visão e valores, para eu trazer as pessoas satisfeitas, engajadas, né, para o nosso time, né? E o clima organizacional é a satisfação do colaborador, é como ele está se sentindo, como ele se vê ali, né? E o comprometimento e compromisso que ele tem. Então, às vezes, a empresa tem um objetivo e ele não consegue passar esse objetivo para o funcionário, e o funcionário não sente aquele clima organizacional legal. Vamos supor que a gente tem um horário de turno, que as pessoas trocam turno, né? Então, aí eu tenho uma cultura organizacional e aí eu tenho um determinado horário. Do nada, eles mudam esse horário dos funcionários. E esse horário dos funcionários não agrada a todo mundo. As pessoas queriam trocar em turnos e as pessoas agora estão com horário fixo. Então, esse clima organizacional, ele pode ser alterado. Por que ele foi alterado? Porque as pessoas não estão satisfeitas com o horário do turno dela, sendo que cada um tem seu horário definido, né? Que está lá na cultura organizacional, horários definidos. Mas, mesmo tendo horários definidos, foram alterados em comparação com o antigo, e as pessoas não ficam satisfeitas com isso. Então, só essa diferença entre os dois, cultura, né, e clima organizacional. Então, cultura é a forma de ser, né? E o clima organizacional é um estado, é o que está acontecendo ali momentaneamente. E aí tem autores, né, que dividem a cultura organizacional em 4 tipos. Então, a gente tem a cultura do poder, a cultura dos papéis, a cultura das tarefas e a cultura das pessoas. Poliana, mas a gente está falando de treinamento e desenvolvimento das pessoas, por que a gente está falando tanto aqui
cultura organizacionais? Porque a cultura, pessoal, para a gente mudar alguma coisa dentro da empresa, a gente tem que mudar a cultura organizacional de alguma forma. Porque a cultura organizacional, ela não é a forma que as pessoas agem, não é a prática que as pessoas têm no dia a dia dela. Então, como que eu quero mudar algum comportamento, alguma atuação dos meus funcionários, se eu não tenho uma cultura organizacional forte e se eu não altero essa cultura organizacional? Então, por isso que a gente fala muito da cultura organizacional, porque ela influencia diretamente no comportamento desses funcionários. E através da mudança dela, da alteração dela, a gente consegue, né, ter um treinamento, um aperfeiçoamento, uma mudança de comportamento das pessoas. Então, primeiro aí é a cultura do poder. O que é o poder, né? É o poder que está centralizado na mão de uma pessoa só. Esse poder pode ser o dono da empresa, pode ser um chefe, pode ser qualquer pessoa, né? E ele tem um papel de influenciar totalmente os outros funcionários, né? Então, ela é uma empresa, você tem uma pessoa ali. Então, vamos supor, lojas, né? Lojas onde a gente tem o dono, geralmente tem um dono e os funcionários, é um exemplo de cultura do poder, ou organizações menores, empresas familiares, né? Não multinacionais, empresas onde a gente são menores, e a gente tem uma pessoa ali que toma todas as decisões da empresa, em qualquer tipo de setor. Então, empresas menores, em que o poder é centrado no dono. Então, quando a gente tem empresas maiores, a gente tem o CEO, né? Então, a gente tem várias pessoas ali para tomar decisões, né? Então, não se toma uma decisão com uma pessoa só, decidindo tudo. Então, geralmente, se faz isso só quando se é dono de algo, né? Essas empresas têm esse tipo de cultura, é orientada a resultados e exigem poucas regras e regulamento. Visto que é o porquê. Por que não tem regras e regulamento? Porque o que é dito, o que é feito, é por conta de uma decisão só, de uma pessoa só. Depois, a gente tem a cultura dos papéis. A cultura dos papéis é uma empresa mais hierárquica, uma empresa mais burocrática. Ah, como assim? É como se cada segmento tivesse sua função. Lembra que a gente viu, né, como que é a empresa, que a gente tem 3 estados lá, o estratégico, que é quem gerencia a empresa, quem toma as decisões, o tático, né, que é os gestores, os líderes, os coordenadores, que é quem faz os planos de médio prazo, que faz acontecer, e o operacional, que é aquelas pessoas que estão na linha de frente, né, as que fazem realmente o serviço. Então, a cultura dos papéis é cada um ter sua função. Então, lá eu tenho o gerente de fábrica, eu tenho o líder e eu tenho o operador de produção. Eu tenho o operador de empilhadeira, eu tenho o operador de caldeira, eu tenho o operador de utilidades. Então, ali cada um tem sua função. E aquelas pessoas, geralmente, né, elas se reportam a alguém, a um chefe, a um líder, né, a um coordenador. Então, cada um ali vai ter sua função e vai ter, né, o seu papel. Então, por isso que a gente fala cultura dos papéis. Então, aqui, ó, é determinado pela posição de uma pessoa na estrutura organizacional. Então, qualquer posição que você faz. E ela é hierárquica, porque a gente tem uma hierarquia, né, de poder, né, então você está subordinado a alguém, a um chefe, e as pessoas não costumam assumir riscos. Por que não costumam assumir riscos? Porque você sempre vai estar subordinado a alguém e sempre está aqui passando as suas decisões para outras, né, para cima. Depois a gente tem a cultura das tarefas. Então, essa cultura das tarefas é que o desempenho da empresa está focado em tarefas, em pequenas tarefas. Por exemplo, quem trabalha muito com programação, geralmente o desempenho dessas pessoas não é medido por hora trabalhada, não é medido em relação ao tempo que eles ficam despendidos na frente do computador. Geralmente, quem trabalha com programação é por tarefa, por projetos. Olha, você tem tal projeto para fazer. Então, uma pessoa X pode demorar 8 horas para fazer aquele projeto. Uma pessoa Y, que tem mais afinidade, pode demorar 3 horas, 4 horas. Então, a cultura das tarefas é a pessoa, né? Você tem a sua tarefa para você entregar. Então, ela não é medida
pelo tempo ou pela quantidade que você entrega, é por tarefa. Então, passam as tarefas. Se você tem 8 horas no dia para você trabalhar, se você fez em 2 ou 3, beleza. E também, se você não conseguir entregar, né, você fica com um déficit aí. Então, né, o foco está na cultura da tarefa, o foco está nos projetos, né, e o poder está na mão de quem tem capacidade de resolver o problema. Então, por exemplo, eles contratam várias pessoas ali, vários especialistas em programação, e cada um tem uma especialidade. Então, esses projetos são locados com a capacidade de cada um. E aí, por que maior flexibilidade, né, criatividade? Porque a pessoa tem um projeto sozinho, ela faz da forma que ela consegue visualizar melhor, e se ela acabar num tempo bom ali, né, num tempo legal, ela tem um tempo livre, né, ou ela pode pegar mais projetos para estar fazendo. E temos a cultura das pessoas, onde o foco são os funcionários, né, são os colaboradores. Então, independente do cargo que você tem, da forma que você atua, né, todas as ideias são ouvidas, todas as opiniões são levadas em conta, né. Então, as pessoas são constantemente valorizadas aí. Então, a gente tem esses 4 tipos de culturas, né, organizacionais, que eles falam na literatura, tá, pessoal? Mas não quer dizer que elas são unânimes, elas podem estar se intercalando, né? Você pode ter uma cultura de tarefas, uma cultura de pessoas, e ter os dois juntos ao mesmo tempo. Depois aí a gente tem, né, a descrição da cultura. Por que ela é importante? Qual que é a influência? Qual que é o papel na gestão das mudanças? Porque quando você está fazendo um treinamento, quando você está ali com seus funcionários, você está dando um treinamento para que mude alguma coisa. E para mudar, a gente precisa mudar a cultura organizacional. E às vezes a gente vai ter resistência, a gente vai ter vários fatores aí que vão nos impedir de estar fazendo essas mudanças, né? Então, o primeiro ponto aí, né, a cultura, ela influencia aqui, ó, poderosamente o clima existente na organização e o comportamento dos participantes. Então, se eu quero mudar o comportamento dos participantes, eu tenho que me atentar à cultura organizacional. Então, essa cultura, ela é fundamental para eu mudar alguma coisa, porque ela interage as crenças, as normas, né, a missão da empresa, a forma dela agir. Então, o primeiro ponto aqui, qual que é a importância da cultura, né? É o que conecta todos os setores da empresa. Então, a cultura organizacional não é para um setor só, ela é para todo mundo. Os valores daquela empresa são para todos os funcionários. Então, ela vai conectar todos os setores. Depois a gente tem a influência, né? E como ela influencia, como ela é responsável, né, por aqueles funcionários. Então, ela pode ser responsável por um problema que gera uma transformação necessária com os valores e propósitos da organização. Então, vamos supor que a minha empresa tinha um propósito de crescimento, e eu obtive esse crescimento. Agora, a minha empresa não vai crescer mais, ela precisa manter o que ela já conquistou. Então, eu vou nortear a minha organização para manter aquele resultado. Então, eu preciso que as pessoas entendam o que a gente está fazendo. E muitas das vezes é através dessa cultura. Então, ela é responsável por essas mudanças, por essa percepção que todo mundo tem. E o papel nessa gestão. Então, ela vai influenciar, após ela influenciar, eu vou ter o papel na gestão da mudança. Então, a cultura organizacional pode auxiliar ou atrapalhar o engajamento dos colaboradores. Então, se eu mudo uma cultura e essa cultura não condiz com os valores, não condiz como aquela organização se comporta, como as pessoas se comportam, ou ela contraria, né, seus colaboradores, a gente vai ter problema, porque quem gera as transformações não são equipamentos, não são os produtos, são as pessoas. Então, as pessoas são os ativos mais importantes das empresas. Então, hoje, essa gestão de mudança preocupada com as pessoas é em virtude disso, porque é o maior investimento que nós temos, porque elas que geram os maiores resultados. Então, para promover, né,
a mudança da cultura organizacional, a gente tem que o quê? A gente pode reavaliar a missão, a visão e os valores da empresa. A gente precisa manter uma equipe engajada. O que é uma equipe engajada? Uma equipe que realmente quer fazer, uma equipe que realmente se importa com o que está fazendo. Não é simplesmente ir lá e fazer, né? Fazer de qualquer jeito. Simplificar a comunicação. Às vezes a gente tem muita falha de comunicação entre setores, entre pessoas, né? Então, quanto mais simples e mais fácil, a gente fala que a comunicação mais efetiva é aquela que qualquer um consegue entender, sendo do setor ou não, sendo daquela modalidade ou não. Então, se você consegue transmitir de forma simples, né, e clara para a pessoa, a gente está simplificando a comunicação. E aí entra o treinamento, investir na qualificação de pessoas, treinar as pessoas que sejam habilitadas aos novos desafios e mensurar, né, os resultados, estipulando metas, acompanhando a evolução dos indicadores. Então, qual que é o meu papel aqui, né, no desenvolvimento de treinamento, né, investir e qualificar os funcionários, treinar e mensurar esses resultados. Então, com isso daqui, eu consigo, né, alterar a cultura organizacional, que eu consigo, né, alterar os comportamentos das pessoas, e então atingir um novo objetivo. Então, depois que todos são conscientizados da necessidade de mudança, é possível promover o treinamento e capacitação. Porque, pessoal, não adianta eu falar que tem que mudar. A gente tem que saber por que tem que mudar. Por que eu estou fazendo a qualificação dos meus funcionários? E o funcionário, quando ele estiver ali na qualificação, no treinamento, ele saber por que ele está sendo treinado. Qual que é o objetivo daquele treinamento? Onde que nós queremos que ele chegue, aquele treinamento? Olha, você está sendo treinado para você melhorar suas habilidades, suas capacidades. Mas por quê? Vamos mudar os equipamentos, a gente está defasado utilizando esse equipamento, não está num tempo legal, então a gente vai aprimorar os nossos treinamentos. E sempre está mensurando esses treinamentos, né? Porque não adianta simplesmente fazer e não ver se eles surtiram efeito. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é olhar, né, se tem a necessidade de fazer a mudança. Olhando se tem a necessidade de fazer a mudança, como fará a mudança? Então, se for através desses treinamentos, saber engajar os funcionários e mostrar o porquê e para quê, né? Aqui, pessoal, quando a gente fala dessas mudanças, eu preciso, é o que eu acabei de falar, saber, né, por que deve se mudar. Então, eu preciso fazer um estudo e saber o que precisa mudar e para onde tem que mudar. Então, é feito estudos, né, baseados em indicadores. Então, eu tenho que gerar uma mudança. Por que eu tenho que gerar uma mudança? E para onde que eu vou gerar essa mudança? Então, através das mudanças e da cultura, a gente vai fazer a evolução intelectual e habilidade das pessoas, tá? Então, se a gente tem uma cultura que a gente quer as pessoas altamente treinadas, as pessoas altamente preparadas, então é um símbolo da cultura organizacional. E como que a gente vai ter isso, né? Capacitando as pessoas, tendo uma corporação que quer o desenvolvimento, né? Que quer a capacitação dos seus funcionários. Então, ele tem que respirar essa cultura e passar para os seus funcionários. Então, aqui, ó, a aprendizagem é a bússola que nos guia numa evolução contínua. Então, com a aprendizagem, com o treinamento, eu vou levar a minha empresa, eu vou levar os meus funcionários até o ponto que a gente quer chegar. O que é o ponto que a gente quer chegar? É a nossa meta, o nosso objetivo, o que nós queremos atingir. E para a gente atingir alguma coisa, a gente precisa criar mudanças. E como que a gente cria mudanças? Através dos treinamentos. E através dos treinamentos, a gente consegue alterar a cultura organizacional que vai refletir na aprendizagem desses colaboradores, né? Então, toda aprendizagem, todo treinamento que nós fazemos, a gente tem um propósito. A gente tem algo que precisa ser atingido.
Então, quando a gente começa a treinar, a gente começa a passar isso para o funcionário, a gente precisa, igual eu falei, a gente precisa mostrar o porquê que a gente está fazendo esse treinamento, né? E esses treinamentos podem ser internos ou externos. Eu posso fazer o treinamento dentro da empresa, fora da empresa, né? Eu posso trazer o treinamento para dentro do horário comercial ali, da onde os funcionários estão, ou eu posso levar, estender ele, né? Eu posso incentivar esse aluno, esse funcionário a se capacitar de outra forma. Então, esse aprendizagem, né? Ele tem que saber o porquê dele estar treinando. A gente também tem que saber a capacitação o que eu preciso treinar no meu funcionário, o que eu preciso, o que ele precisa se desenvolver mais. Não é simplesmente aplicando treinamentos, né, sem saber o que ele realmente precisa. Porque às vezes você vai estar aplicando aquele treinamento e ele não precisa daquelas habilidades, ele não precisa daquela capacitação para a função que ele exerce. Então, a gente precisa ter não é assim, indicadores. Antes de fazer o treinamento, a gente precisa estudar qual treinamento vai ser e para quais funcionários serão, para ser assertivo, para não fazer treinamentos fora de necessidade, porque geram custos, né, esses treinamentos. Investir em treinamentos internos e externos, e qualidade, quantidade e capacidade de cada empregado vão se traduzir em produtividade para a empresa. Então, o que se busca? Vou treinar para eu ter retorno. Eu quero ter retorno de alguma forma, então eu quero produtividade. E aí a gente falou disso aqui na última aula, que é o tripé, né, da competência, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Então, esse conhecimento, habilidade e atitude é a forma que a gente tem que, é o saber fazer e o querer fazer. Então, às vezes, a pessoa tem um conhecimento, ela tem o curso teórico lá, mas na prática ela não consegue fazer. Então, ela tem um conhecimento, porém ela não tem habilidade. Ou ela tem um conhecimento e tem habilidade, porém ela não é engajada na empresa. Ela não quer fazer, ela não quer realizar. Ela simplesmente, para onde o barco tocar, ela está indo, né? Então, esse tripé aqui é o que se busca nos treinamentos. Então, às vezes, um treinamento falado, uma palestra, não é eficaz quanto uma aula prática, uma atividade prática, uma aula de demonstração. Então, depende, né, do que se quer atingir, do que se quer fazer, né? Qual que é voltando lá atrás, né? Eu vou olhar o que os meus funcionários necessitam, qual que é o gargalo que a gente tem ali, né, das suas atividades, e vou gerar esse treinamento. Por exemplo, você pode ter vários operadores fazendo o mesmo tipo de operação, mas eles têm déficit, né, em algum tipo de atividade. Alguns pode saber fazer, mas não sabe por que faz. Então, ele sabe fazer, mas ele não tem um conhecimento teórico por que ele está fazendo aquilo. Então, se der algum probleminha na máquina, sair fora do escopo, ele não consegue resolver. Por quê? Ele faz só manualmente. Ele sabe fazer e ir lá operar, mas ele não sabe por que operar. Por que ele opera daquela forma. Então, é onde o tripé, né, faz-se essencial. Você tem que saber por que você está fazendo, não é simplesmente ir lá fazer, né? Então, primeiro vem o conhecimento, que a gente aprende, né? Depois colocar em prática, né? Então, saber fazer habilidades e as atitudes querer fazer. Então, isso aqui é de suma importância para esses tipos de treinamento. E, além disso, a gente tem uma pirâmide do conhecimento. Essa pirâmide do conhecimento aqui fala que nesses treinamentos, para a gente desenvolver essas competências, dependendo do tipo de treinamento, ele não é efetivo. Como assim ele não é efetivo? Eu não absorvo a quantidade de conhecimento necessário. Então, aqui fala que, por exemplo, se eu assistir uma palestra, eu vou, né, eu vou absorver conhecimento, vou reter conhecimento só em 5%. Se eu fizer uma leitura, né, se eu assistir uma palestra e fazer uma leitura, eu vou ter 10% de retenção de conhecimento.
Recursos audiovisuais, né? Se eu ver um vídeo, se eu ouvir um podcast, né? Mas geralmente um vídeo aqui, eu vou reter 20%. Demonstração de uso imediato, né? Aulas práticas, aulas demonstrativas, 30%. Discutir em grupos, 50%. Praticando 75% e ensinando 85%. Então, eles falam que a forma da gente obter não, né? Da gente reter o conhecimento. É a gente ensinando outra pessoa, é a gente passando o conhecimento, né? Para frente. E outra coisa que essa pirâmide nos falam aí é que só uma forma de conhecimento, de estudo, não é o suficiente. Então, por exemplo, às vezes você assistiu uma palestra, você reteu uma certa quantidade de conhecimento ali, mas você mesclando uma palestra com uma prática, uma palestra com uma discussão em grupo, você está fazendo, né, que o seu conhecimento fica mais retido ali. Então, além da gente ter, né, essas faixas, né, de formas de passar o conhecimento, de retenção, a gente ainda tem essa diversidade, né, das várias formas de estar passando o conhecimento. Então, essas formas didáticas, elas têm que ser bem diversificadas. Por que a gente precisa disso, né? Porque a gente evita o desperdício de tempo, né? Quantas vezes a gente não estuda aí para uma prova, para uma avaliação ou para algo mesmo para a gente ter conhecimento de um assunto que a gente gosta e passa um tempo a gente esqueceu o que a gente estudou, porque a gente não está estudando de uma forma efetiva, a gente está estudando só de um modo, a gente está só lendo, ou a gente está só vendo vídeo, e isso a gente não retém conhecimento, então a gente tem que ver vídeo, a gente tem que escrever, a gente tem que escutar, a gente tem que falar sobre, né? Então, assim, a gente vai retendo o conhecimento que a gente tem e descobrindo outras coisas. E aí, quando a gente fala da aprendizagem, né, a gente tem uma aprendizagem de crianças e de adultos. Aqui o nosso foco é a aprendizagem para adultos. Quando a gente trata de criança, a gente tem a pedagogia. Então, a pedagogia, o ensinamento sai de uma pessoa e vai para aquela outra, que é a criança. A criança, ela não tem um backup, né? Ela não tem uma memória. Ela está conhecendo tudo novo ali para ela, tudo é novo. O adulto, não. Ele já tem um conhecimento ali, ele já tem um mínimo, ele já tem experiências prévias. Então, o conhecimento, ele não é unilateral. Ele não vai de um professor, de um cara que está fazendo um treinamento, de alguém ali que está passando as instruções para as pessoas que estão ouvindo. Ele vai unilateral, ele vai para várias direções, né? As duas direções. Então, essa imagem aqui que a gente tem é da pedagogia e da andragogia, né? Então, a pedagogia, o conhecimento vem de uma pessoa para as crianças que estão escutando. A andragogia, não. Esse conhecimento, né? Ele tem duas vias, né? Ele vai e volta. Por quê? Porque essas pessoas aqui, né, elas já têm uma experiência prévia, elas têm uma forma autônoma de aprender, então tem gente que escuta a aula, mas prefere estudar ouvindo áudios ou escrevendo, né, depois de forma individual. Então, eles têm uma forma já padronizada de aprendizagem. Os adultos, eles são motivados, né, para aprender algo que é relevante para a sua vida. Então, se você for dar um curso na empresa, você tem que mostrar para o seu funcionário por que ele é relevante, por que ele é importante, por que eu estou aprendendo isso. Por que eu estou aqui às 7h45 da noite fazendo esse curso, fazendo um curso de técnico de segurança do trabalho? Eu tenho um objetivo, eu tenho uma motivação para isso. Não é simplesmente porque eu quero ou eu acho legal. Todo mundo é movido por alguma coisa, então a gente tem algum motivo para querer essa aprendizagem. Então, os adultos, eles já trazem isso consigo, as crianças não, né? E os adultos buscam desafios, soluções de problema. Então é um desafio para mim o curso, eu vou fazer o curso, e aí
com a minha formação, eu vou ter outras oportunidades, novas oportunidades. Posso ter crescimento profissional, posso ter um crescimento pessoal também, porque eu estou aprendendo, estou me colocando em ambientes diferentes que eu não tive contato ainda. Então, nós buscamos isso. Então, tudo que a gente faz é motivado. Então, a gente já tem algumas experiências. Então, cada um aí tem uma forma, né, de estar vendo essa diferença aí. Essa diferença não, cada um tem sua forma, né, de se sentir motivado e fazer o curso e aprender. O importante, pessoal, é a gente sempre pensar, a gente manter as pessoas motivadas, a gente fala aprender a aprender. Por que aprender a aprender? Porque a gente está sempre aprendendo. A partir do momento que a gente nasce, até o último dia da nossa vida, a gente vai estar sempre aprendendo. Então, quando a gente fala de treinamento, as pessoas têm que gostar de aprender, as pessoas têm que gostar de estudar. Então, o conhecimento é algo que ninguém nunca te tira. Então, por exemplo, quando você está numa empresa e você está fazendo alguns cursos, aqueles cursos que a empresa te oferece, você pode ser mandado embora daquela empresa, ser desligado, e o seu conhecimento vai ficar. A empresa está fazendo investimento em você, você tem que extrair o máximo que você pode daquele curso, porque o conhecimento que você vai ter, ninguém nunca vai te tirar. E aquele conhecimento, ele pode ser, né, aplicado em outros momentos da sua vida, ou no seu dia a dia, a gente sempre vai estar crescendo, né? Então, o cérebro da gente, ele sempre tem que estar em movimento, aprendendo. Então, quando a gente fala aqui da andragogia, né, a relação professor e aluno, a relação professor-aluno, o professor, ele não é o centro, né, ele não é o que sabe tudo, né, então, é mais centrado no aluno, na independência e na autogestão da aprendizagem. Como assim? A gente mostra o que vocês têm que aprender. Então, quem busca as informações é o aluno. Ele vai fazer a gestão desses conhecimentos, ele vai atrás desses conhecimentos. O professor só mostra como buscar. Muitas vezes a gente faz um curso e a gente vai para o mercado de trabalho. Aí a gente chega no mercado de trabalho e fala assim, nunca vi isso. Nem sei como começar. Mas você já viu. Só que você não viu de forma aprofundada. Você viu aquele conceito, o professor te deu uma abordagem, um professor, um colega, ou qualquer coisa que você fez numa palestra, por exemplo, e aí você sabe onde buscar informação. Mais importante do que ter informação é saber buscar a informação, é saber onde buscar o conhecimento, porque a gente nunca vai saber tudo. Então, a gente sempre tem que estar motivado a buscar e aprender. Depois a gente tem as razões de aprendizagem, né? A razão de aprendizagem na andragogia, a pessoa aprende realmente o que precisa saber. Vamos supor, aqui a gente está fazendo a parte de treinamento. A gente não vai colocar um curso aqui, uma disciplina de história da antiguidade. Talvez eu ache interessante, mas eu não vou colocar no curso, porque não é algo, né, que motive, não é o motivo que você está fazendo o curso é para a segurança do trabalho, então não condiz com o curso, né? A experiência do aluno, né, as discussões, né, a forma que o aluno vê, porque ele já tem uma bagagem. Por exemplo, eu dava aula no curso técnico no Senai, e eu dava aula no curso de mecânica. Eu tenho o conhecimento, porém, tem várias atividades que eu não tenho habilidade. Então, por exemplo, um torno mecânico, soldagem, eu sei o que é. Eu tenho totalmente conhecimento teórico, porém, eu não tenho habilidade. Se você colocar uma máquina de solda na minha mão, eu não consigo soldar. Ou eu vou conseguir soldar e não vai sair legal. Eu sei a teoria. Eu preciso desenvolver a minha habilidade de fazer, a minha habilidade de executar. E aí, na sala de aula, eu tinha vários alunos, né, que já trabalhavam na área de mecânica. Então, era uma aprendizagem que era uma troca de informações, onde eu trazia a teoria, eu trazia o porquê, o conhecimento, e ele trazia as experiências de campo deles. Então, era uma troca legal.
E isso acontece em vários cursos técnicos, agronomia, administração, curso de segurança do trabalho, isso em qualquer localidade, em qualquer escola. Por quê? A pessoa, às vezes eu tenho conhecimento técnico e tenho habilidade, mas às vezes eu tenho só o conhecimento. E a troca que o aluno traz é essencial, porque ele já tem uma experiência, né? E aí a gente também tem a aprendizagem baseada em problemas, né? Que é quando a gente pega tudo que a gente tem conhecimento para chegar numa solução. Então, todo aquele conhecimento teórico, aquele conhecimento que a gente desenvolveu, a gente consegue fazer a solução dos problemas, tá? Depois, continuando aqui, quando a gente vai fazer o treinamento, qual foi a primeira coisa que a gente falou, né? Então, treinamento para adulto, andragogia. E aí eu vou fazer o treinamento. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? É analisar a necessidade do treinamento, analisar qual treinamento eu vou dar, qual que é o gargalo que eu tenho ali nos meus funcionários, o que meus funcionários precisam. Depois que eu faço a análise de definição do treinamento, eu vou na definição do objetivo, né? Então, como que é? Conversas, né? Converter as necessidades de treinamento em objetivos de aprendizagem. Então, o que os funcionários precisam aprender? O que eles precisam, né, ter de informação ali, ter de retenção de informação? Então, eu vou criar os objetivos. E depois que eu crio os objetivos, eu vou definir os métodos. Então, qual que é o método que eu vou ter, né? Então, a gente viu aqui que a gente tem aqui na pirâmide do conhecimento, que a gente tem várias formas de reter conhecimento. Como eu vou passar o conhecimento para os meus funcionários? Qual que vai ser a forma, o método de ensino, né? Eu vou fazer um curso a longo prazo, de 1 semana, 2 semanas, 3, vou fazer um curso de 1 dia, de 4 horas, eu vou fazer um treinamento todo dia antes da produção, vou fazer um treinamento diário com esses funcionários, né? Não vai ser algo sistemático, eu vou criando conhecimento ali em cima. Então, eu preciso saber como que eu vou fazer esse treinamento. E depois é monitoramento do treinamento. O treinamento surtiu o efeito? Ele realmente atingiu o objetivo dele? Vamos pegar aí o uso de EPI, né? O uso de equipamento de proteção individual na empresa. Vamos supor que os funcionários não estão usando. Aí a gente promove, aí a gente faz uma análise, vê que os funcionários não estão utilizando, que todos têm aqueles equipamentos. Então, eu preciso de um treinamento, né, ou de uma reafirmação para aqueles funcionários que eles precisam fazer a utilização desses EPIs. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é que os funcionários utilizem corretamente os EPIs deles. Além de utilizar, tem que utilizar corretamente. Aí eu vou definir um método que eu vou fazer isso. O método que eu vou fazer isso vão ser por treinamentos diários dessas pessoas. Então, eu vou pegar cada setor, cada líder daquele setor vai fazer o treinamento da sua equipe. Todos os dias a gente vai ter falando das importâncias dos EPIs, por que tem que usar os EPIs, a forma correta de utilizar os EPIs, e depois de fazer esses treinamentos, vamos supor que a gente pega 1 semana aí de treinamento consecutivo todos os dias. Depois que eu fizer esse treinamento, eu vou fazer um monitoramento. Eu vou olhar se realmente os funcionários estão utilizando os EPIs. Eles estão utilizando corretamente? O treinamento que a gente fez surtiu efeito neles? Ou eles estão a gente fez o treinamento e simplesmente eles não estão utilizando os EPIs ainda? Então, a gente faz essa análise aí. A gente tem que monitorar, a gente tem que checar. Porque senão, a gente está gastando dinheiro, a gente está jogando dinheiro fora, né? Porque muito desses treinamentos, às vezes a gente tem que trazer pessoas de fora para fazer essa gestão, fazer essa disseminação de conhecimento. Às vezes não, mas de uma forma ou de outra a gente está gastando tempo, a gente está gastando material, então a gente tem que querer, né, que esses treinamentos surtam um efeito nos nossos funcionários. E aí aqui eu coloquei uma tabelinha onde a gente tem algumas formas de treinamento. Então, a primeira forma de treinamento que a gente tem aí é as palestras.
E aí depois a gente tem a definição, as características, vantagens, desvantagens, né? Então, o que é uma palestra, né? É um instrutor, alguém que tem domínio de um determinado assunto, que vai falar sobre aquele assunto, vai palestrar, né? Vai discutir, né? Vai falar sobre aquele assunto determinado. E aí a gente tem as vantagens, né? Ideal para grandes grupos, é boa para introduzir conceitos teóricos, então ele é de forma mais teórica, né? Então, essas palestras, qual que é a retenção de conhecimento geralmente que a gente tem? 5%. Então, ela é mais ampla, né? Então, a gente não tem tanta interatividade, a palestra pode, o participante não pode ter tanto interesse, né? Então, tem vários critérios aí. Depois a gente tem, né, a leitura e estudo de dirigidos. O que é um estudo dirigido? É você fazer, né, uma leitura, uma análise de um material que foi te passado e você analisar esse material e atingir um objetivo. Então, você vai fazer a leitura de apostilas, artigos, né, e vai fazer uma avaliação daquele material. Então, pode ser um questionário, pode ser uma avaliação, pode ser uma discussão. Então, tem várias formas, tá? É boa para aprendizagem. Por que ela é boa? Porque aqui, ó, a gente está fazendo leitura, a gente está fazendo a discussão de grupo, a gente está fazendo vários tipos de metodologias numa só. Então, a gente tem uma retenção legal aqui de conhecimentos. A demonstração, né? O instrutor, né, realiza uma atividade enquanto os outros observam. Então, por exemplo, a gente tem muita demonstração. A gente tem muita demonstração quando a gente tem. Como fala, gente? Treinamento de brigadas, né? Em empresas, onde eles fazem a demonstração para a gente de primeiros socorros, né? Como que é feito e tudo. Então, o foco é na observação. O treinamento prático. Então, por exemplo, quando a gente pega esses treinamentos de primeiros socorros, primeiro a gente eles fazem demonstração e depois a gente faz o treinamento prático de algumas atividades. Tanto que a gente tem simulados, né? Simulados de acidentes, de sinistros na empresa, para a gente colocar em prática o que foi demonstrado. Então, os participantes realizam as tarefas, né? Envolve uma aplicação direta do que se fez e é altamente eficaz. O que pode ser a desvantagem aqui, né, é o valor, porque precisa de uma supervisão de uma pessoa que realmente tem autoconhecimento. Então, por exemplo, essas simulações, né, traz uma equipe técnica de fora, uma empresa de fora que presta uma consultoria e se faz esses simulados. O estudo de caso é o mesmo do daqui. O estudo dirigido e o estudo de caso, eles são quase parecidos. A diferença é que o estudo de caso tem uma situação, um problema. Você tem um problema que você vai ler, né? Você vai analisar e você vai discutir soluções para eles. Então, você vai ter aqui também vários aspectos vários tipos de aprendizagem, né? Você vai ter leitura, você vai ter discussão em grupo, você vai ter resolução de problema, então você vai ter uma eficaz, né, de retenção de conhecimento bem maior. Então, demonstrações, estudo de caso e o treinamento à distância. Isso que a gente faz aqui não é um treinamento. O treinamento é diferente do ensino, né? De algo assim, porque o treinamento é quando você quer aperfeiçoar uma determinada característica no funcionário, é algo mais curto, né? Então, a gente pode fazer um treinamento, por exemplo, de NR13, um treinamento de NR35, então a gente está treinando para aquela especificidade.
Mas, por exemplo, essa aula hoje aqui é à distância, é AD, é um tipo de metodologia de ensino, né? Então, ocorre por meio de plataformas, né? E o conteúdo é interativo, vídeos, né? Então, aqui a aula está sendo de forma expositiva. É flexível, né? A vantagem, todo mundo consegue, né? Visualizar. Tem redução de custos. Por exemplo, a empresa, vamos supor que ela tem vários funcionários em várias plantas. Então, em vez dela mandar um cara ir lá treinar essas pessoas, né? Um instrutor e treinando essas várias unidades, ele faz um vídeo, ele faz o treinamento virtual, o treinamento à distância, para atingir todos e diminuir os custos, né? Logísticos de viagem, transporte e tudo mais. E aí, as desvantagens desse tipo de treinamento é a disciplina e motivação por parte do aluno. O ensino EAD, ele demanda mais do aluno, né, do que do instrutor. É mais o interesse do aluno, a disciplina de ler o material, a disciplina de eu assistir às aulas, a disciplina de ter interesse, né, porque você não está dentro de uma sala de aula, você não é cobrado aquela pontualidade, aquela incisão, né, que a gente tem dentro da sala de aula não é cobrado. Então, a disciplina no aluno é o que mais conta. E o que hoje as empresas estão fazendo, né, para elas atingirem esse objetivo delas? Então, o que a gente viu até aqui? A gente viu que a gente precisa mudar a cultura organizacional através da mudança da sim, eu consigo mudar a visão dos meus funcionários, o comportamento deles, e pela cultura organizacional, eu tenho os treinamentos, e com os treinamentos a gente atinge a cultura organizacional, alterando ela, e atingindo o nosso objetivo de mudança. Tá, e a gente viu também até agora, né, que a gente tem o ensino para adultos. Além do ensino para adultos, a gente viu que a gente tem várias metodologias de ensino, né, que a gente tem a forma da gente reter o conhecimento. A gente viu também que a gente precisa saber o que tem que ensinar, né, para quem ensinar. Então, geralmente, a gente faz um estudo ali com os nossos funcionários, com os nossos operadores, com os nossos chefes, né, e com cada um ali a gente pode ter uma metodologia de buscar informação para saber qual tipo de treinamento dá, né. E aí a gente vai agora para um tópico que chama educação corporativa, né? O que é isso? O que a gente vai falar disso? Hoje, a gente está no mundo, no mercado de trabalho, onde as pessoas são vistas como um dos maiores ativos da empresa. O que é ser um dos maiores ativos? Antes, as empresas não tinham gestão de pessoas, tinham recursos humanos. Então, o recurso humano, o que ele queria dizer? Ele queria falar que as pessoas eram um recurso para a empresa. Era um recurso ali. E nós não somos um recurso, nós somos algo a ser investido, não somos algo que tem que ser levados em conta, algo importante, né? Então, por isso que hoje a gente tem muita gestão de pessoas, porque as pessoas são ativos importantes, as pessoas precisam ter investimentos em cima delas, né? Então, antes as pessoas eram vistas, quando a gente pega aí, na época da Revolução Industrial para agora, como um meio de mecanismo, como uma máquina. Você está ali só para reproduzir o trabalho e um ser não pensante. Hoje não, hoje as pessoas, a gente tem uma visão mais holística e as pessoas são trazidas para a empresa de forma que elas são para investimento, elas são importantes, eu preciso investir nelas, né? Então, se eu tenho uma pessoa engajada na minha empresa, se eu tenho uma pessoa informada, uma pessoa capacitada, né, eu vou ter ali um retorno com aquele funcionário. Ele vai produzir bem, ele vai me dar um retorno significativo. Então, quando a gente fala aí de treinamentos, a gente fala de educação, a gente fala que as empresas estão investindo, um dos pontos principais é por causa disso, porque a gente vê hoje, né, eles veem essas pessoas, né,
como um meio para ser investido. Então, as pessoas precisam, né, adquirir conhecimento. Então, aí a gente entra na educação corporativa, né, que é uma cultura de aprendizagem. Então, essa educação corporativa, eu não vou ter treinamentos específicos, eu vou ter uma educação ali para os meus funcionários, eu vou promover continuamente a aprendizagem, eu vou promover que os meus funcionários estejam continuamente, né, envolvidos numa aprendizagem, numa estimulação, numa gestão de conhecimento. Então, estou estimulando aquelas pessoas. E aí, para que a gente faz isso? Né? Para as pessoas se desenvolverem. E uma das formas da gente ter isso é através, né, das universidades corporativas. Então, as universidades corporativas, eles moldam o funcionário conforme eles querem, né, conforme a gestão quer, para eles responderem àquela cultura organizacional. E se a cultura é alterada, eles promovem novos treinamentos. E o que eles pretendem, né, atingir com isso? Quais são os princípios da educação corporativa? O primeiro é a competitividade. Ela se apresenta como um diferencial competitivo. Competitivo com quem? Com as outras empresas, com quem está no mercado. Então, eu estou capacitando o meu funcionário, estou deixando ele competitivo, ele vai ficar mais apto, né, para competir, para responder, né, às adversidades que ele vai ter no dia a dia. Eu vou perpetuar o conhecimento, eu vou passar o conhecimento de um ponto para outro, então é uma forma da cultura organizacional. Então se eu quero pessoas bem instruídas no meu time e tal, eu vou pegar o conhecimento e vou perpetuar ele, eu vou deixar isso como uma cultura. A conectividade, né, entre as pessoas da minha organização vai ser para todo mundo. Disponibilidade, pessoal, todo mundo vai ter acesso a esses materiais. E quando a gente fala de universidade corporativa, não é um lugar, ele pode ser somente uma plataforma. Porque hoje as universidades, ou os cursos técnicos, ou qualquer forma de conhecimento, né, de adquirir conhecimento, ele vai te preparar para o mercado. E aí vem as empresas e te moldam para aquele local, para onde você está trabalhando. Então, aí a gente tem essa conectividade e disponibilidade. A cidadania, por que cidadania? Com conhecimento, as pessoas têm senso crítico. Se eu tenho senso crítico, eu vou ser mais, não é que eu vou ser mais cidadão, eu vou ter mais ética, eu vou ter mais empenho, eu vou ter a capacidade de julgar melhor as coisas que acontecem comigo e com a sociedade que eu estou inserida. Então, eu sou mais cidadão, eu estou mais inserido no que eu estou fazendo, né? Parceria, então ele pode promover educação corporativa com parceria com outras pessoas e sustentabilidade, né? Precisa trazer o valor como resultado para o negócio, porque todas as empresas hoje buscam sustentabilidade. Então, fazer a sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, não é somente sustentabilidade ambiental. A gente pode estar falando de sustentabilidade financeira, por exemplo. O que é sustentabilidade financeira? A gente conseguir manter o nosso negócio, a gente conseguir que ele se perpetue, né? Que ele tenha uma saúde financeira boa. E aí a gente tem duas formas aí. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem diferenciação entre educação corporativa e treinamento corporativo? Eu vou ler um trecho aqui, ó. O treinamento é educação profissional, que adapta as pessoas para um cargo ou função. Seus objetivos, situados no curto prazo, são restritos e imediatos, visando dar às pessoas os elementos essenciais para o exercício de um cargo. Então, o treinamento, ele é pontual. Eu vou te treinar para exercer essa função. Eu vou te treinar para você ser capaz de fazer tal atividade. Então, ele é algo, né, para um cargo ou função. Então, você vai estar fazendo treinamento para aquela determinada atividade. Agora, a educação corporativa, ela é mais abrangente.
Eu estou trazendo meus funcionários para aquela educação, para aquela cultura, para que eles sejam inseridos naquele meio, né? Então, aqui, ó, educação corporativa engloba toda a experiência de aprendizagem dentro de uma organização, inclusive o treinamento. O treinamento pode estar dentro da educação corporativa? Pode. Eu posso promover treinamentos pontuais, mas a educação corporativa, ela é global. Eu quero que meus funcionários estejam inseridos a todo tempo nesse conceito, né? Nesse difundir da cultura, estando engajado. Então, eu estou promovendo o treinamento, não, a educação, né? A capacitação desses funcionários várias vezes não, diariamente, né, ou de outras formas, para que eles estejam inseridos. Então, a educação corporativa, ela está aqui, ó, a gente tem uma comparação. Ela está alinhada às necessidades, alinhado à necessidade específica do time. Então, por exemplo, a educação corporativa, ela pode abranger toda a empresa. E aí eu vou fazer um treinamento corporativo. O treinamento corporativo para o financeiro vai ser um, para o administrativo vai ser outro, para a manutenção vai ser outra, porque cada um está específico na sua atividade. É individual, é para uma atividade específica. Então, a educação corporativa é ao todo e o treinamento é específico, tá? A educação visa aumentar a competitividade do negócio com visão a longo prazo. Então, eu estou passando a educação corporativa agora para que meus empregados, para que meus funcionários estejam, né, inseridos naquele ambiente, estejam inseridos naquele conceito. Eles tenham, né, a longo prazo, ciência do que está acontecendo. E o treinamento, ele tem como objetivo de melhorar uma competência, uma habilidade, algo ali que está acontecendo de modo individual e a curto prazo. Então, vou fazer o treinamento para você mexer em uma maquinário. Vou fazer um treinamento porque tem um novo imposto, então as pessoas precisam calcular esse novo imposto, as pessoas precisam estar cientes desse novo imposto. Uma das NRs das NRs foram alteradas, né? As NRs do Ministério do Trabalho, elas são alteradas quase que anualmente, algumas delas. Então, eu preciso que meus funcionários recebam um treinamento para que eles consigam colocar em prática do que foi alterado. Então, é um processo de aprendizagem ativo. Então, como assim ativo? Ele está constantemente sendo realizado, né? Então, o aluno é protagonista do seu aprendizagem, do seu desenvolvimento. Então, você tem os cursos, você tem a parte lá do que é para você fazer, e você entra e faz a sua educação. Você faz o seu curso ali. Então, você que é o seu norte, né? Você que tem que ir lá e fazer a sua parte. E aqui, a aprendizagem do corporativo, você vai ter um instrutor, vai ser formatos tradicionais, alguém vai lá e vai te treinar, tá? Os materiais são disponíveis, né, com o objetivo de promover o engajamento das pessoas, e os materiais didáticos, né, eles têm padrões estipulados, são apostilas, são aulas, são videoaulas, né, então por quê? Eles querem atingir um objetivo específico, individual. Então, se for uma máquina específica, você pode ter um manual de operação específico para ele. Se for uma ANR, né, você vai ter um manual para ela, de como operar, de acordo com ela, certo? E aqui a gente tem as vantagens e motivações, né, da educação corporativa. Por que as pessoas hoje, né, estão fazendo essa educação corporativa? Quais são as vantagens, né? A gente tem agilidade, a gente tem a cultura organizacional fica mais forte, as pessoas ficam inseridas naquele conceito, né? A gente consegue difundir maiores as ideias, a gente tem funcionários que vistam a camisa da empresa, porque o mais importante é as pessoas estarem engajadas no que elas estão fazendo e estarem capacitadas para aquilo. E como que a gente vai capacitá-las? Através dos treinamentos ou da educação corporativa.
através das universidades, e tem outros meios também, educação corporativa não é somente ela. Então, aqui tem as motivações para as empresas, né, investirem em educação. Então, emergência da organização, né, não hierárquica, enxuta e flexível, ou seja, eu vou deixar o conhecimento atingir todo mundo. Então, às vezes você tem um funcionário, mas ele não tem todas as capacitações, então você vai desenvolver ele ali. Então, você vai investir em educação. Você já tem ele ali dentro, ele é um bom funcionário, você não vai conseguir pegar outro e colocar no lugar da forma que você quer, então você tem que investir de alguma forma, né? Advém de consolidação da economia do conhecimento, então eu estou investindo no conhecimento dos funcionários, redução do prazo de validade do conhecimento, tudo que a pessoa adquire de conhecimento fica ali com ela. Ela não vai passar, aquele conhecimento não vai embora, né? Novo foco na capacidade de empregabilidade para a vida toda, foi o que eu falei para vocês, né? Fez o treinamento, aquele treinamento não sai depois que você sai daquela empresa ou muda de cargo ou de função, aquele treinamento fica com você para sempre. Mudança, né, no mercado da educação global, como que está vindo a alteração, a mudança, como que as pessoas se portam hoje, o que as pessoas hoje buscam, né, com a educação. Vantagens da educação corporativa. Agilidade dos negócios, porque você vai ter funcionários mais capacitados, funcionários capazes, né, de responder a qualquer problema e adversidade que apareça. E se eles não são capazes, se eles não têm conhecimento, eles não saberão onde buscar esse conhecimento. Tomada de decisão estratégica, o que é algo estratégico, né? É algo que vai me colocar no mercado nas melhores condições possíveis. Eu vou tomar uma decisão pautada em dados, pautado em KPIs, né, que são indicadores, eu vou tomar uma decisão norteada, eu não vou tomar simplesmente no achismo. Práticas de processos mais sustentáveis para o negócio, então, as práticas para o meio ambiente, então eu vou gastar menos, não vou impactar tanto o meio. Por que eu não vou impactar tanto o meio? Porque eu tenho mais conhecimento, eu sei como fazer, eu sei como agir, né? Renovação do conhecimento, a gente está no mundo aí que informação chega a todo momento, de todo lado, então a gente consegue fazer essa renovação de conhecimento a todo momento. Então, se algo mudou, né, um pouco tempo aí, a gente consegue reverter. Potencialização da capacidade humana. Então, aquele funcionário seu que não chega numa capacidade X, ele pode aumentar 2, 3 vezes a capacidade, porque você está dando instrumentos para ele para isso, você está aumentando a capacidade dele de produção. E adaptabilidade corporativa. Então, a sua corporação, ela vai se adaptando, né, ali conforme os negócios vão mudando. Então, pessoal, depois que a gente faz os treinamentos, faz a educação corporativa, o que eu falei para vocês que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a checagem, a gente tem que fazer esse monitoramento. Então, faz a análise, definição dos objetivos, definição de métodos e o monitoramento desse treinamento. E aí, aqui a gente viu da educação corporativa, que é através de treinamentos ou da educação, né, de uma universidade, algo que é passivo, das pessoas estarem sempre fazendo esses treinamentos. E aí a gente tem que fazer a avaliação, né, da eficácia dos treinamentos. Então, eu tenho que saber se aquele treinamento, ele atingiu o objetivo que eu queria. Como assim ele atingiu o objetivo que eu queria? Ele teve impacto? Ele realmente teve, as pessoas realmente adquiriu conhecimento, as pessoas realmente conseguem pôr em prática do que foi posto, do que foi passado, não é simplesmente colocar todo mundo numa sala de aula, dar o treinamento, seja Deus quiser, e depois a gente vê o que dá. Não, tem que ver se realmente está levando a algum lugar, né? Então, vou analisar o impacto do treinamento no desempenho dos participantes, então vou ver se eles realmente tiveram alguma alteração, ver se o treinamento atendeu às necessidades de desenvolvimento, então teve alteração, tá impactando o desenvolvimento que a gente quer, comparar os resultados obtidos com os iniciais, então eu tinha um padrão de comportamento dos meus funcionários e um tipo de treinamento. Depois que foi feito um novo treinamento, eles mudaram, eles estão
fazendo algo, né, diferente, isso aqui não é para punir e também não é individual, é para ver se está tendo realmente resultado. Então, você tem que olhar como um todo. Não é simplesmente ir lá e ver, o funcionário não está respondendo. Por que ele não está respondendo? Às vezes, o treinamento que não foi o adequado, às vezes, o treinamento que não foi satisfatório. A pessoa está fazendo melhor, mas o treinamento não foi o suficiente. Avaliação e adequação do curso, atividade e responsabilidade do colaborador, é o que eu acabei de falar, né? E realmente olhar se não tem desvio de função, né? Às vezes você exige de uma pessoa e a pessoa ainda não tem capacidade de exercer aquela função somente com aquele curso. Aplicar testes para entender como os participantes assimilam os conhecimentos. Às vezes a pessoa está numa função que não condiz muito com o perfil dela, ou a forma que o curso foi dado, por exemplo, foi dado uma palestra. E às vezes, ou a forma dele adquirir conhecimento desse participante seja pondo em prática. Então, você tem que ter os perfis dos seus colaboradores. E aplicar questionários, satisfação com o professor, ambiente, conteúdo, né? Através dos alunos. E aqui, pessoal, existem 4 níveis, né, de avaliação de treinamento. O primeiro é reação, o segundo é aprendizagem, o terceiro é comportamento e o quarto é resultado. Então, é o tipo de avaliação, né, o que é medido. Então, o primeiro aqui, avaliação, descrição e característica. É como que é a reação, né, comportamental, como que as pessoas se sentem em relação àquela formação e experiência. Como que você faz isso? Avaliação das reações referentes às experiências e revelar dessa aplicabilidade. É rápido, né? E não oneroso, você não precisa analisar ou recolher informações, você vê pela reação das pessoas. A reação como, pessoal, se as pessoas estão entusiasmadas, se as pessoas não estão, se a experiência foi boa, se a experiência foi ruim, se a experiência foi desagradável, então é um tipo de reação. Então, é um nível que você consegue fazer essa avaliação. Depois, aprendizagem, né? Avaliação de aprendizagem é aumento do conhecimento antes e depois. Tipicamente, prova. Você faz uma prova antes do treinamento e uma prova depois do treinamento, para você saber se o grau de conhecimento das pessoas subiram, né? É simples, né? É menos fácil e é uma aprendizagem mais complexa. Então, as pessoas precisam fazer essa avaliação. O comportamento é aplicada na implementação. Então, lembra que eu falei para vocês os usos do PI? Como que eu vou medir isso? Através do comportamento. As pessoas estão respondendo, as pessoas mudaram o comportamento delas. Então, é através de observação, de entrevistas, né? Então, houve uma mudança. Então, você consegue fazer essa medição. E os resultados, né, mede o efeito prático de treinamento do negócio. Então, medidas que estão em vigor através de sistema de gestão, de comunicação e relacionamento com participantes. Então, esses resultados aqui são através de KPIs ou medidas que a gente tem. Então, vamos supor, eu estou produzindo 1.000 produtos hoje e eu vou fazer um treinamento com meus funcionários para um novo maquinário que eu quero ter uma produção de 2.000 produtos. E aí eu obtive o resultado, eu tenho 2.000 produtos sendo fabricados, então aí é a gestão, a avaliação focada em resultados, certo? Pessoal, e aí por hoje é isso, tá? Então, só fazendo um resumão do que a gente viu hoje, a gente viu o que era cultura organizacional, qual que é a importância da cultura organizacional, né? Como que a gente pode aplicar a cultura organizacional para prover treinamentos, para prover mudanças, e como a cultura organizacional, né, ela tem grande impacto, né, nas mudanças comportamentais das pessoas. A gente viu também que a gente tem cultura e a gente tem, esqueci a palavra, cultura e clima organizacional, né? Que o clima é a percepção dos funcionários, então, através de treinamentos, aí a gente consegue mudar a cultura organizacional e engajar os funcionários. E temos vários tipos de treinamento, a gente consegue absorver conhecimento de várias formas, né? E a gente tem que mesclar essas formas de aprendizagem, e a cultura que hoje as empresas estão procurando fazer
uma gestão organizacional voltada para o estudo, né, para investir nas pessoas, e fazem isso para as pessoas agirem de acordo, né, moldar as pessoas de acordo com aquela organização, porque a gente sai meio cru, né, das universidades, dos cursos técnicos, cru no formato que não é, às vezes, como aquela empresa quer. A gente detém o conhecimento, mas a gente não detém as habilidades ou alguma forma de comportamento. Então, eles vão nos ensinar, vão promover o conhecimento. E é isso. Pessoal, ficou alguma dúvida? Alguém levantou a mão. Quem levantou a mão? Poliana, Oi. a empresa que eu trabalho, a gente tem uns funcionários muito antigos de casa, né? Eles têm anos ali. A gente vê que a gente tem uma resistência da questão do uso do EPI. Inclusive, dois desses funcionários são trabalho em construção civil, né? A gente vê que eles têm uma resistência muito grande. E por ter muitos anos de casa, né? A gente vê essa resistência que está sendo muito difícil, principalmente o capacete, tudo está sendo muito difícil com esse pessoal devido a esse tempo de casa. É um dos fatores que a gente falou, é uma cultura que já tem enraizada neles. Eles nunca utilizaram. E agora que é cobrado deles, eles não querem utilizar. Então, Isso, a gente tem essa resistência muito grande deles. para você conseguir contornar é complicado. A forma que o pessoal geralmente utiliza, mas mesmo assim é muito difícil de entrar na cabeça deles, é mostrar o porquê, né? Mostrar os riscos, mostrar o que não utilizar, o que acontece. Mas depois que eles pegam um hábito, né? Um padrão de atividade, um padrão de comportamento, é muito difícil você conseguir retirar deles. Principalmente pessoas mais antigas de casa ou pessoas mais velhas, pessoas que são resistentes a mudanças. E tem gente nova também que é resistente a mudança também. Às vezes a gente acha que as pessoas são mais velhas, mas isso é, igual você falou, é muito difícil. Mas tomara que vocês consigam reverter a situação aí, né? Porque é um bem para eles, né? O EPI. Inclusive, eles não entendem isso. E, como se diz, eles têm muitos anos de casa, está sendo muito complicado. Não está sendo fácil, não. Então, vai ter que ter um treinamento aí, uma mudança cultural com eles. E vai ter que ser passinho de formiguinha, porque é difícil, é complicado. Principalmente pessoal assim. Espero que o material da aula consiga te ajudar, tá? Qualquer coisa também pode estar perguntando aí se a gente conseguir te auxiliar em alguma coisa. Toma aí. Obrigada, viu? Pessoal, mais alguém? Não? Tranquilo? Eu pedi para o pessoal do curso mandar o material para vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem estar mandando mensagem aí que a gente tenta sanar. Testinho? Então é isso, até o próximo encontro. Boa noite para vocês, até mais. Tchau, tchau.